Olá, graças e paz. Deixa eu fazer uma pergunta. Como você lida com a espera? Como é que você lida com a demora em uma resposta? Qualquer coisa. Mais ainda, como você lida com a demora em relação a Deus? Quando você acha que Deus está demorando a responder ou a fazer algo que você espera que Ele faça, qual é a sua atitude? Continuar ou desistir? Quero falar sobre isso em nosso devocional. O texto é Mateus, capítulo de número 7, e o versículo de número 7, que nos diz o seguinte: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Esse texto é muito interessante, ele faz parte do que nós chamamos, do que é conhecido no mundo da teologia de o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que compreende os capítulos 5 até o capítulo 7, todo o capítulo 5 até o final do capítulo de número 7 do livro de Mateus. E nesse sermão, Jesus dá muitas instruções práticas para os seus seguidores. Dentre elas, estas que dizem respeito à oração. E por isso a pergunta inicial: como é que você lida diante da demora? E quando essa demora é, pelo menos do seu ponto de vista, decorrente de um ato divino, ou seja, você está orando por alguma coisa, mas você sente que Deus está demorando em responder. Eu te digo como a maioria de nós agimos. A maioria de nós, diante de uma demora, nós desistimos, nós paramos. Porque nós, os seres humanos, nós sofremos de um mal muito grave, o que eu chamo de síndrome do imediatismo. Você começa a orar, a pedir por algo hoje para Deus e quer que isso tenha acontecido ontem. Nós temos um senso de urgência muito exacerbado em nós. Nós somos acostumados com o controle remoto, que você está sentado confortavelmente aqui em sua poltrona e você simplesmente aciona um botão, uma tecla e o aparelho eletrônico responde lá imediatamente ao seu sinal. E muitas vezes nós queremos que Deus haja da mesma maneira. Nós queremos que Deus responda as coisas no nosso tempo. Nós queremos que Deus haja conforme o nosso cronograma. Mas Deus tem o seu próprio programa, tem sua própria maneira de agir. Ele não age segundo a nossa vontade. Por mais amados que sejamos, Ele não age segundo a nossa vontade. Ele age segundo a sua vontade. É por isso que Jesus, nesse versículo, ele nos ensina a sermos perseverantes. Ele usa 3 termos que significam orar. Ele diz pedir, ele diz buscar e ele diz batei. Persevere, não desista. Não sei qual a razão de você estar orando, mas se você sente que está demorando, simplesmente não pare, continue, persevere. A perseverança é um mecanismo que Deus usa para testar a nossa fé, para que nós possamos amadurecer na fé. Quero encerrar contando uma história rapidamente. Havia um homem nos Estados Unidos chamado Derby, e ele trabalhava em uma empresa de venda de seguros. Mas ele não tinha muito sucesso nas suas vendas. Ele então, cansado daquela vida, de não alcançar os seus objetivos, ele então desiste de tudo. Larga tudo, vende os seus bens na cidade, muda-se, compra uma propriedade no interior e muda-se para ali. Por coincidência ou por um acaso, ele estava cavando o seu quintal e de repente ele encontra uma pedrinha dourada. E ele ficou curioso com aquilo, levou para um especialista. Chegou lá, o especialista examina e diz: é ouro, e é ouro de boa qualidade. Então aquele homem, Derby, ele fica animado. Ele chama os seus parentes e os seus amigos mais próximos e montam uma espécie de cooperativa. Eles começam então a escavar aquele quintal, escavar e compram um maquinário pesado e começam a trabalhar, e trabalham muitos dias, mas não conseguem encontrar mais nada além daquela pequena pedra que ele havia encontrado inicialmente. Com isso, os seus amigos e os seus parentes se desanimam e, pedindo a sua restituição do seu investimento, se afastam. Derby persevera, continua a cavar. E ele continua a cavar e continua a trabalhar dias e dias e nada encontra. Até que Derby desanima e também desiste.
vende a sua propriedade por um valor irrisório e muda-se de volta para a cidade. Certo dia ele está lá na sua loja novamente, vendendo os seus seguros, e ele abre o jornal e vê uma manchete. E a manchete dizia que fora encontrado a maior mina, mais valiosa mina de ouro dos Estados Unidos. Aquilo despertou a curiosidade dele, ele continuou a ler a matéria e ele viu que a mina havia sido encontrada exatamente na antiga propriedade dele, que ele havia vendido por um valor insignificante. Ele continua a ler a matéria e mais abaixo está escrito assim, fala do proprietário, daquele que havia comprado do Derby. Ele disse para o repórter: nós não precisamos cavar muito, bastou que se cavasse apenas mais 1 metro, e encontramos ouro em abundância. Derby, então, desanimado e desolado com aquilo, ele resolve mandar fazer uma placa com os seguintes dizeres. E a placa dizia o seguinte: tudo na vida depende de se cavar mais 1 metro. Talvez seja isso que esteja faltando para mim e para você. Precisamos cavar mais 1 metro. Precisamos ir um pouco mais a fundo. Precisamos perseverar um pouco mais. Deus está testando a tua fé. Deus está te fazendo fortalecer, porque quanto mais nós perseveramos em oração, nós estamos demonstrando que nós cremos que Ele vai agir. Então não desanime, se as coisas não estão acontecendo, se você está orando, faz algum tempo que você está orando, está clamando, e as coisas não estão acontecendo, não desanime, persevere, cave mais 1 metro, cave mais 1 metro. Que Deus em Cristo nos abençoe.